Elementos de um triângulo. O primeiro elemento que eu quero ver com vocês são os vértices do triângulo, que são as pontas. Usamos letras maiúsculas para nomear os vértices, porque eles são pontos e vimos nas aulas anteriores que na geometria os pontos são nomeados dessa maneira. Nesse triângulo eu tenho os vértices A, B e C. Outro elemento do triângulo são os lados, que são representados por segmento de reta, ou seja, tem começo e tem fim. Nesse triângulo, temos os lados AB, BC e CA. Reparem que aqui eu usei a notação correta para segmento de reta. A notação correta usa duas letras maiúsculas e um tracinho em cima. Essas duas letras maiúsculas indicam onde começa e onde termina. Vamos para o próximo elemento, ângulos internos de um triângulo. Então vejam só, dentro de um triângulo eu tenho três ângulos. Para identificar o ângulo no triângulo, usarei as três letras usadas para nomear os vértices. Vejam, aqui eu tenho um ângulo. A letra do meio indica a localização do ângulo, tá? Então, o B com o acento em cima indica que o ângulo está ali no vértice B. Vamos ver mais um caso. Agora, na cor verde, BCA, e agora na cor preta, CAB. Tudo bem? Esses são os ângulos internos de um triângulo. Temos três ângulos internos num triângulo. Vamos ver agora os ângulos externos. Isso mesmo, além dos três ângulos internos, também temos três ângulos externos. Para você encontrar um ângulo externo no triângulo, eu vou escolher aqui um dos vértices. Vou pegar o A, tá bom? Para você encontrar o ângulo externo relativo a esse vértice, você precisa prolongar um dos lados desse vértice, que chega nesse vértice. Olha só, prolonguei. O ângulo externo ele estará aqui, ó. Esse é o ângulo externo relativo ao vértice A. Esse ângulo externo eu vou chamá-lo de Azinho com acento circunflexo em cima, tá? Então essa é uma outra maneira de eu fazer referência a um ângulo, tá bom? Olha só, mais um ângulo externo, agora ali no vértice C, tá? Então eu prolonguei o lado e coloco o ângulo externo. E aí chamo ele, coloquei ali C com acento circunflexo em cima. Mais um, agora lá no vértice B. Esse é o ângulo externo relativo ao vértice B, tá bom? Então temos três ângulos externos. Para você achar esse ângulo, basta prolongar um dos lados do triângulo. Então vou colocar ali os três ângulos que marcamos no triângulo, o A, o B e o C, ok? Agora quero colocar aqui uma observação muito importante. Observem ali, ó, até chamei a atenção no desenho. Observem ali. Essa figura é familiar para vocês? Não? Olha só, vou riscar aqui melhor. Isso não é familiar para vocês? Isso não é um ângulo raso? E quanto mede o ângulo raso? 180 graus, tá? Então, o que eu quero tirar desse desenho é que o ângulo raso, ou seja, o 180 graus, ele é formado a partir de dois ângulos, tá bom? Quais ângulos? O ângulo Azinho e o ângulo CAB. Então, quando eu somo esses dois ângulos, eu tenho 180 graus. Ou seja, quando eu somo o ângulo externo com o ângulo interno, eu vou ter 180 graus. Essa é uma relação muito importante. Eu quero que vocês guardem com muito carinho. Vamos ver um exemplo. Então, temos ali um triângulo ABC, e um dos ângulos desse triângulo é 30 graus. E eu quero saber a medida do ângulo externo. Bom, acabamos de ver que o ângulo interno mais o ângulo externo é igual a 180 graus. Se o ângulo externo eu não sei e o ângulo interno é 30, para dar 180 falta quanto? Isso, muito bem, 150 graus. Então vejam, essa relaçãozinha de ângulo interno e ângulo externo me ajuda em casos como esse, tudo bem?